Bom dia, Dai. Bom dia, paz. Vamos começar nossa manhã, né, declarando que o amor dele nunca falha, né? É por ele que estamos aqui, que estamos, né, permanecendo fiel. É por ele que a gente acorda todas as manhãs, né? Sabendo que temos um propósito maior do que nós mesmos. Esse amor que nos cercou. É um amor que não falha, que nos abraça. É o nosso Abba, né? Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba. Nós nascemos para adorar Ele. Somos imagem e semelhança do Senhor. Senhor, obrigada por mais essa manhã. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de poder falar do Teu amor, Senhor, de ministrar a Tua palavra, Deus. Que o Senhor me use, Senhor, com poder e graça, Deus. Que não seja eu falando aqui, mas seja o Senhor através da minha vida, Senhor. Que essa palavra também venha primeiro direto ao encontro do meu coração, Senhor. Senhor, toma o Teu lugar de honra, doce amigo Espírito Santo. Aqui só o Teu Espírito fala, fica à vontade, flui com poder e graça em nossas vidas, trazendo cura. Ajude a abrir os nossos olhos espirituais, Senhor. Que essa palavra venha entrar, meu Pai, nos nossos corações e criar raízes. Em nome de Jesus, ó Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada por mais um amanhecer maravilhoso, pois é perfeito a Tua criação, ó Deus. Obrigada por podermos contemplar a beleza do Senhor. A beleza do Senhor ao olharmos para o céu, ao olharmos, meu Pai, para a criação, para a natureza. Ali também revela o Teu poder, a Tua glória. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Tu és lindo, Tu és soberano. Não há outro como Tu. Ai, Deus. Cada dia que passa fica mais difícil trazer uma palavra, gente. É muito louco estar nesse lugar. De responsabilidade de passar aquilo que o Senhor quer que a gente passe, né? E a gente vai dormir com uma palavra e depois você fica, será que é isso mesmo que Deus quer? Como que eu começo? Que versículo começa por onde? Senhor, me ajuda, tem misericórdia. E acho que hoje tá sendo um dia mais desafiador para mim. Mas temos um Deus que é bom. Eu sei que não é sobre mim, é sobre Ele, né? Então, o que Ele quiser ministrar aqui, seja feita a vontade dEle. O Senhor, semana passada, Ai, meu Deus, eu vou ter que levantar pra pegar. Não. Me deu uma palavra que eu estava meditando. E sobre a minha vida, porque eu nasci num dia do luto, né? Porque a minha mãe conta que eu nasci... No dia que eu nasci, meu avô... Não, o avô da minha mãe faleceu. E eu meditando sobre isso, eu falei, Deus, mas por quê, né? Por que eu nasci nesse dia, num dia de luto? Não podia esperar um dia ou um dia antes, celebra o meu nascimento e depois a família vai pro luto, né? E engraçado que eu sempre vejo minha mãe falar, não sei como é que foi, né, a criação dela com ele, mas ela falava sempre assim, avô Juvencio, com carinho, aí eu meditando, eu falei, nossa, então a minha mãe não pôde ir no velório, né, porque tava comigo no hospital. Gente, como é que foi então essa criança chegando em casa e as pessoas em luto? Como é que foi então todo aniversário ter que lembrar que alguém nasceu, mas ao mesmo tempo alguém foi embora da família, né? Eu não lembro, né, como é que era. Só que aí o Senhor me lembrou de duas histórias muito lindas na Bíblia. A história de Benjamim, que todo mundo já sabe, né? E a gente vai dar início a essa história. E depois a gente vai falar sobre uma paternidade em Cristo. Quando a gente descobre esse lugar, é maravilhoso. Deixa eu só abrir aqui o PDF, a colinha.
vai estar lá em Benjamim. Que não dá pra ficar folheando a Bíblia. Aí eu já coloco os versículos tudo aqui pra me ajudar, sabe? Gênesis 35, 17 e 18. Vai dizer assim. Quem quiser colocando aí pra mim é Gênesis 35, pras meninas, 17 e 18. E enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Seguindo. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Aqui a gente vê nítido uma mãe que libera um significado de um nome muito pesado, né? Que Benoni significa filho da minha dor, filho da minha aflição. Só que o pai vendo aquilo, falou, não, epa, um pai posicionado. O nome dele é Benjamim, que significa filho da minha destra, da minha direita, que, contrapartida, filho da minha felicidade. E eu não sei o cenário de vocês, como vocês nasceram, se tiveram pais posicionados, que reafirmava as suas identidades, né, a minha. Só que em contrapartida, quando a gente desce, a gente vai lá na história, outra história, de Jabes. 1 Crônicas 4, 9 e 10. E lembrando, meninas, que acho que na cultura do judeu, o pai é que escolhe o nome, né, do filho. Aqui a mãe entrou de gaiata aqui na dor, no desespero. Não, pô Benoni. Mas tinha um pai ali posicionado, falou, não, epa, é eu que escolho o nome e o meu filho vai ser Benjamim. Aqui quando você desce para a história de Jabes, 1 Crônica 4, 9 e 10, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores dei à luz. Lá no versículo 10 vai dizer, porque Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo e meus termos aplicares e a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aqui você vê uma situação que parece, gente, a história de Jabes só fala sobre isso. É 2 versículos. Mas aqui a gente vê uma pessoa posicionada, né? Se a mãe que deu o nome, não sabemos se ele não tinha pai, se o pai já tinha falecido numa guerra, não dá para saber. Mas aqui é nítido que a mãe deu o nome, não tinha um pai ali como o de Benjamin para impedir e trocar o nome, né? Mas nós podemos ter a nossa identidade firmada em Cristo. Não precisamos ficar paralisados nos decretos da terra, né? Jabes aqui, ele se posicionou. Opa, tem um Deus soberano. Um Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, os deuses dos meus pais, dos meus antepassados, né? Que eles falavam muito. E aí ele invoca o Deus de Israel. Ele invoca e ele não paralisa num decreto da terra sobre algo que a mãe estava passando. Porque ali é na aflição, não tem como culpar, ela estava sentindo muitas dores. E ela não se atentou a esse nome, que é uma identidade que a gente carrega, né? A gente vai para o nosso registro, aquilo ali é marcado em nós, nosso nome, nosso significado. Só que quando a gente olha para o cenário do céu, a gente tem um Deus poderoso. E em Cristo somos nova criatura, em Cristo somos filhos de Deus, somos adotados, enxertados na videira. Só que a nossa mente, ela tende a ficar com as coisas ruins. É muito mais fácil a gente gravar traumas, dores, episódios tristes, coisas ruins. Mas a gente não se atenta à palavra de Deus, àquilo que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz, muitas vezes a gente não tem nem na ponta da língua. Mas contar uma história ruim, um cenário ruim que a gente passou, é 2 segundos. Aqui a gente vai descer em Gênesis, por exemplo. Lá em Gênesis 1, 27, vai dizer, criou Deus, o homem,
a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Aqui já diz tudo, nós somos imagem de Cristo. Se olhar para nós, se as pessoas olharem para nós, olhem para Cristo. Então, assim, se a gente está com uma imagem distorcida de quem nós somos, como que as pessoas vão ver Cristo em nós, né? Isso que eu gosto de falar. Como que as pessoas vão ver Cristo a partir de nós? A gente precisa se posicionar, entender quem somos em Cristo, entender para que nós somos criados, nosso propósito. Primeiro é sermos filhos. Filho, ele sabe o seu lugar, ele sabe tudo que é do pai, é dele. Ele sabe a sua responsabilidade, sabe como que se comporta. O filho, ele sabe o que agrada, o que desagrada o pai. Sabe que tem que obedecer, honrar o pai e mãe para que se prolongue, né, os seus dias na terra. Amar a Deus acima de todas as coisas. Aí quando a gente desce aqui, ó, Jeremias 1:5, a gente vê Deus falando para Jeremias: antes de formar no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu te separei e designei profeta às nações. Eu gosto muito desse versículo porque às vezes o inimigo fica mandando seta na nossa mente. De quem nós somos, para que nós somos chamados, para que eu vim nessa terra, qual é o meu propósito. Primeiro, nós somos escolhidos de Deus. Olha o privilégio de sermos tecidos, né? Lá em Salmos 139, né? Vai dizer que nós somos tecidos desde o ventre. Então, sabe que é maravilhoso a gente entender quem nós somos em Cristo, independente do cenário que a gente nasceu, independente de qual família você veio, disfuncional, funcional, com pai, com mãe, sem, sabe, órfão. Quando você olha para Cristo, tudo muda. Eis que tudo se fez novo. Isso traz leveza, isso nos ajuda a caminhar, nos ajuda a viver uma vida com mais leveza. Quando a gente entende que tem um Pai no céu soberano, acima de todas as coisas. Hoje eu entendo que meu pai e minha mãe, eles só vieram com um propósito para me gerar, porque precisa de alguém, um homem ou uma mulher, para gerar outra pessoa. Então esse propósito é muito maior do que meu pai e minha mãe, é muito maior do que o seu pai e que a sua mãe. Quando você entende que Deus quis você aqui na terra, mas ele precisava, Jesus mandou, a gente precisava de Jesus. Aí Deus pegou quem? Maria, né? Na verdade, ele veio do Espírito Santo. Mas olha que quando José queria fugir, deixar Maria sozinha, o anjo aparece a José, né? Em sonhos, fala: não, aceite ela, dela vai vir o Messias, aquela coisa. Então o Espírito Santo avisa José: não afaste de Maria, não deixe ela sozinha, ela vai precisar do seu apoio, do seu amparo, ela está carregando o Salvador. Não é seu filho, é meu, mas eu preciso de você com ela, ajude ela. Você vê aí um laço de família que Deus preza, sabe? O pai e a mãe. Tem uma passagem que quando Jesus começa a fazer alguns milagres, eu não vou lembrar agora onde está, mas eu lembro que indagaram Jesus assim: quem é esse? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Não sei se está em João. Esse não é o filho do carpinteiro? Porque era assim que para as pessoas que não entendiam o propósito de Jesus, via ele só como um simples filho do carpinteiro. Mas ele tinha um propósito muito maior, que acima de todos tinha Deus, acima de José e Maria, ele tinha um Deus soberano, e ele tinha um propósito que ele sabia quem ele era, sabia que quem Deus era para ele, que era o pai dele, uma identidade reafirmada, porque os fariseus ficavam indagando Jesus lá em João, né? João todo, né? Mas acho que mais João 8. E ele deixa bem claro: eu sou o filho de Deus, eu vim fazer a vontade do meu pai, eu vim para aquele que me enviou. Se vocês não acreditam... E os judeus, eles ficam naquela pegada, né? Não, mas nós temos um Deus, nós não somos órfãos. Ele fala: se vocês tivessem um Deus, vocês me amariam. Porque não tem como conhecer Deus sem ser através de Jesus Cristo.
E isso no João 8, Jesus deixa muito claro para os fariseus, né? E quando a gente entende essa nossa paternidade, fica curada em Cristo, fica muito mais leve e fica tão doce. Sabe? Você começa a olhar para as pessoas, sabe? Tipo, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei que eu vim para um propósito maior. Tá tudo bem essas feridas aqui que me causaram na infância. É para um propósito maior, vai servir lá na frente para algo maior. E você vai caminhando com Cristo, sabe? Com tanta leveza. Deixa eu ver um outro versículo, que o versículo é que não falta, né? Pra ter respaldo de quem nós somos. Lá em João 1:12 vai dizer: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filho de Deus. Em Cristo nós temos esse direito, a partir de um posicionamento de crer, receber Jesus como o único suficiente Salvador e crer que ele é o Messias, que ele já veio, né? Porque tem as pessoas que não acreditam, né? Os judeus, não sei qual, eu esqueci o nome. Eles ainda estão à espera do Messias, né? À espera de Cristo. Mas nós que já conhecemos Jesus, já tivemos esse encontro com ele, entende que somos filhos de Deus através de Cristo, somos adotados. Nós temos esse privilégio hoje de sermos escolhidos para sermos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Em 1 Pedro 2:9 vai dizer assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha que interessante esse versículo. Vocês, porém, são... quem que eu sou? Se você começar a vir pensamentos, quem que eu sou? O inimigo, as pessoas perguntando, quem é você? Minha filha falar, eu sou geração eleita. Eu sou sacerdócio real. Eu sou uma nação santa, escolhida, povo exclusivo de Deus. Sabe quando a gente trabalha a nossa mente sobre os versículos, a nossa identidade? O inimigo, ele vai perdendo força, sabe? Ele não vai achando mais brecha para atuar e ganhar campo na nossa mente. Olha só pra você ver. Aí aqui já tem um propósito. Porque às vezes a gente fica assim, eu não sei quem eu sou e para que eu vim. Esse versículo diz, nós somos geração eleita. Nós somos nação exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas, que antes, sem conhecer Jesus, estávamos na escuridão, nas trevas. A partir do momento que conhecemos Jesus, aceitamos Ele como o único suficiente Salvador da nossa vida, vivemos uma transformação de vida, aceitamos a mudança que Ele faz em nós, né, que precisa tirar, se despir do velho homem, né? Aí aqui vem, a gente tem que... Cadê? Para sua maravilhosa luz. Anunciar a grandeza, anunciar o reino. Assim como eu gosto daquele versículo, Colossenses 3. Para a gente tirar os olhos da terra, focar os olhos, buscar as coisas que são do alto. Trazer, eu gosto também de dizer que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Precisamos nos posicionar, trazer a cultura do reino. Então a gente precisa conhecer o que o Senhor quer que a gente manifeste aqui na terra. E é só através de Cristo, através das Escrituras. Então, vamos ter mudança de vida, mudança de comportamento. E aí sim vamos estar vivendo esse versículo, anunciando a grandeza de Deus. A grandeza daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz, que é Jesus. Jesus é a luz, Ele é o ilumina. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então a gente precisa andar anunciando. Só que quando a gente não tem uma identidade firmada, a gente sente essa dificuldade. Como falar de algo que não está marcado, cravado no meu coração? Como falar de uma paternidade curada se eu não consigo me ver como filha de Deus? Como falar para as pessoas que Deus é bom, Ele é um bom pai, se eu não tenho Ele como um bom pai na minha vida? Se eu não consigo ter esse relacionamento com Ele de filha, de pai e filha? Então a gente precisa começar a ler as Escrituras e declarar a palavra todos os dias.
Todos os dias, converse com você no espelho, declare que você é, pega versículos e comece a declarar até que isso se torne verdade em sua vida. É uma verdade absoluta. E ela só é a verdade, só tem na palavra de Deus. E o inimigo, né? Ele desde do início, ele vem tentando deturpar a nossa identidade, né? Então ele vem atrapalhar ali nos conflitos das famílias, vem tentando destruir as famílias, porque aí já vem uma criança num lar disfuncional, que ela não entende o seu propósito, não entende por que que veio se... Ai, imagina aquela criança que ouve assim, nossa, quando minha mãe engravidou de mim, meu pai separou dela. A culpa que essa criança carrega. Então ela, contrapartida, ela fica, nossa, então família não é tão bom. Então eu não fui tão bom para minha família. Eu não vim para um propósito bom. Porque quando eu vim, minha mãe e meu pai se separaram. Hoje eu estou aqui, uma criança que não tem um pai presente. Muita divergência na nossa mente quando nós somos criança, né? Meus pais, por exemplo, separou, eu acho que tinha uns 3 anos. Muitas coisas passavam na minha cabeça. E o que mais passava na minha cabeça é a família margarina, a família perfeita. Esse era o padrão na minha mente de algo para viver, mas não era aquilo que eu via. Te amo, Celinha do meu coração. Só que a partir do momento que eu comecei a olhar para Cristo, e o Senhor me chamou para a luz, porque Ele precisou me tirar das trevas, Jesus. Eu estava em trevas, a minha mente em treva, meus ouvidos em treva, porque a gente fica ouvindo coisa de Satanás, né, a seta. A minha boca, e ela acaba falando coisas que não agradam. Eu não profetizava aquilo que a palavra diz que eu sou. Então a gente vê o quê? Nós, quando a gente está nesse posicionamento, nós ficamos em treva. Aí Jesus precisa chegar para mudar a história, mudar a realidade da nossa vida. Jesus ele vem para trazer a luz, para mostrar o que está escuro. Então eu estava cega, né, da paternidade, cega da minha identidade em Cristo. Logo, eu não entendia, não me posicionava como filha, logo eu não me comportava como filha e vivia essa mesmice de querendo que um dia após outro acabasse. Eu não entendia o meu propósito, eu não conseguia sentir esse amor, ser abraçada pelo pai, sabe? Eu não me sentia filha, porque eu não me sentia filha terrena, então eu jogava na minha mente que eu também não era filha. Eu só esperava que era algo assim, Deus soberano, mas tacou a gente aqui nesse mundo e vamos viver esperando até que ele venha. Não tinha algo maior dentro de mim. Hoje não, hoje eu entendo que eu sou quem eu sou, para que eu vim, e isso me motiva muito mais a levantar da cama, com muito mais alegria, porque hoje eu preciso, que eu sei que eu tenho um propósito. Além que eu não sei se a gente falou na outra live de semana passada, quando você entende o seu propósito, você se posiciona com muito mais autoridade. Aí eu entendo que hoje eu tenho que levantar da minha cama todos os dias com ousadia, botar o capeta para correr, blindar a minha mente, entender quem eu sou em Cristo todos os dias, ter esse relacionamento de pai com Ele, porque eu tenho um bastão para passar para a próxima geração, mas um bastão com ensinamentos corretos. Eu tenho que passar uma tocha queimando, acesa. Eu tenho porque, né, como mãe, eu tenho algo para passar para minhas filhas, para ser apaixonada por Cristo. Entender quem é Cristo, será apaixonada, ensinar elas a serem apaixonadas pela presença, apaixonada pela palavra, ensinar elas o caminho. Antes eu não ensinava nada, antes eu ficava só esperando Jesus voltar e levar nós, acabar com tudo. Só que sem imaginar que, por exemplo, se Deus me leva antes, o que seria das minhas filhas? Qual é como que fala o nome? Legado. Eu não tava deixando nenhum legado para elas, sabe? Hoje eu já consigo entrar nesse movimento de gerar elas em Cristo, sabe? É uma gestação, tem uma gestação dentro do útero e depois a gente tem uma gestação fora, porque a gente vai gerando elas para Cristo, gerando elas no caminho certo, né? Colocando na mente delas quem elas são em Cristo Jesus. Vocês que têm meninos, né, e meninas, precisa ensinar eles, né,
a ser sacerdote, o homem a ser sacerdote, o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Temos uma diferença. E a mulher aqui, eu tenho que ensinar sobre mulheres posicionadas mais com o marido com autoridade. Ensinar que elas precisam achar homens que ame primeiramente a Deus, que trate elas assim, como Cristo amou a igreja. A gente acha, como mãe, quantos anos se ficou nesse negócio, ai, eu sou só mãe, não tem nada. Não, mãe tem uma responsabilidade muito grande. Nós temos uma responsabilidade muito grande de ensino, de apresentar a palavra de Deus, firmar a identidade. Não sei se tem pai ou não na casa, mas, por exemplo, o pai, geralmente, ele está sempre a trabalho, né? Então, a mãe passa muito mais tempo com a criança, tem muito mais esse contato. Então, a gente precisa todo dia reafirmar. Eu aprendi com a pastora, com aquela sexóloga que eu esqueci o nome agora, gente, Ariane. Um dia eu assisti uma palestra dela, gente, mudou. Há muitas coisas aqui na minha casa. Eu lembro que ela falou que ensina as filhas delas ao processo de identidade. Eu ainda nem tinha minha identidade totalmente reconstruída em Cristo, não. Mas eu já vi a necessidade de colocar, de praticar nas meninas. E eu lembro que eu tenho um vídeo da Sofia pequenininha. A Sofia ia fazer 5 anos, acho que ela tinha uns 2 anos. E ela fala bonitinho: eu sou linda, inteligente, abençoada e próspera. E eu coloquei isso em prática, esse ensinamento, sabe? Então, quando tem um cenário aqui que alguém fala alguma coisa pra elas e ela chega, mãe, fulana falou que eu sou isso e isso. Eu falei, você é o quê? Eu só falo isso. Você é o quê? Aí elas repetem, eu sou linda, inteligente, abençoada e próspera. Gente, vocês têm que ver como que elas são totalmente diferentes de mim. Eu era muito tímida, eu não tinha uma identidade, eu era com uma baixa estima muito grande. Uma baixa estima muito grande. Eu me senti inferior a todo mundo. Elas já falam assim, não, porque eu sou linda. Eu sou isso, eu sou aquilo. Elas não precisam, porque uma mãe posicionada através do ensinamento. Então, a gente tem que assistir pessoas, buscar esse conhecimento, ensinar elas através da palavra de Deus. Eu falo com elas esse dia, vocês é um projeto muito maior do que eu e seu pai junto. Vocês é um projeto de Deus, é algo que Deus projetou bem antes. Ele só escolheu eu e seu pai para a gente se unir, para trazer vocês na base da família, né? Mas eu coloco na mente delas que elas é um projeto muito maior. Por quê? Se a gente deixar os filhos só com a visão terrena, a gente sabe que nós somos falhos. E a gente vai decepciona. O que acontece? Às vezes o casamento se desfaz, os filhos olham e ficam super decepcionados. O pai vai embora, abandona a mãe, o filho fica decepcionado. Ele começa a carregar aquela culpa, aquela dor. Por quê? Os olhos dele estão só focados. Então ele imagina assim, pronto, acabou tudo. Meu pai e minha mãe se separou, não tem mais chance, nossa vida acabou. Não, a gente precisa também já desde pequeno ajustar a visão dos nossos filhos para Jesus, para a identidade e propósito em Cristo Jesus. Isso é muito importante. Isso fala sobre um posicionamento de identidade. Mas descendo, aí João 15, 5 diz, né? Eu sou a videira, vocês são o ramo. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, quando a gente percebe se o seu casamento não tá fluindo, a sua maternidade não está fluindo, obrigada. Se a sua maternidade não está fluindo, alguma coisa tá fora. Jesus, talvez a gente não está na videira. Por quê? Quando a gente está na videira, é buscando... Peraí, menina, só pôr um negócio na tomada aqui. Quando a gente está na videira, é trazendo Jesus pro centro. Então, ele vai ser o centro do ensinamento pro seu casamento. Ele vai ser o centro do ensinamento pra sua maternidade, para a criação dos filhos. Eu não sei, eu tenho dúvidas de como criar meu filho. À luz da palavra, o que a palavra diz? Meu filho está muito rebelde. Pega versículos, ensina para ele o que Deus acha sobre rebeldia. Então, tá faltando em nós posicionamento diante das escrituras, muitas vezes.
Eu falo sobre isso porque eu não estava posicionada através da palavra. E eu sentia muita tristeza nesse lugar da maternidade, sabe? Não tinha um mês que eu não chorava. Hoje eu não choro mais, porque eu entendi o meu propósito. Eu entendi quem que ele me chamou para ser. É muito mais do que um mundo lá fora, do que um status lá fora de mulher empoderada, de mulher bem-sucedida, sabe? Ele não me chamou para isso. Ele me chamou primeiro para ser bem-sucedida dentro do meu lar. Uma mulher bem-sucedida na igreja, ai, que tem status, que prega. Muito antes disso, ele me chamou para o meu lar, sabe? Porque as minhas filhas vão pisar em lugares que eu jamais pisarei. E algo também geracional que precisava parar. Senão a gente não consegue quebrar o ciclo vicioso familiar, né? De um padrão das nossas famílias, né? Famílias disfuncionais, destruídas, casamento destruído, maldição pra lá, maldição pra cá, que vem da geracional. Vem de comportamentos nossos e os nossos filhos sofrem. Vai pra eles de graça. Deus abençoe, seja bem-vinda. Eu vou contar um testemunho, a palavra tá indo de novo, mas eu chorava, meninas, todo mês. Todo mês eu chorava. O que eu tô fazendo nesse lugar? Há um mundo lá fora. Que saudade de levantar e trabalhar, de arrumar. Ver gente, né? Porque quando a gente cai na maternidade, eu me anulei totalmente e fiquei. Eu não tenho uma. Posso dizer que eu também não tinha uma rede de apoio muito grande, né? Porque. E o pouco que eu tinha vergonha de jogar esse fato nas pessoas, amiga. Eu falo, gente, não, são minhas filhas, é minha responsabilidade. Por mais que ela falava assim, irmão, pode deixar aqui comigo, eu não conseguia. Tinha muita vergonha e tal. Então eu comecei a ficar fadigada nesse lugar da maternidade. Aí, um belo dia o Senhor falou comigo, usou uma amiga minha pra falar, Esté, a sua maior dor é o seu propósito. Aí eu olhei pra dentro de mim e falei, maior dor, meu propósito, a minha dor. A minha dor foi um lar disfuncional. Aí ela falou, Esté, o que você crescia querendo? Eu falava, uma família funcional. Eu sonhava com uma família, vou falar perfeita, que na minha mente de criança existia uma família perfeita. Então eu sonhava com aquilo. Eu falava, e aí ela fez eu voltar para minha realidade daquilo que os inimigos estavam tentando me tirar. Eu tinha família funcional. E o inimigo estava querendo que eu destruísse esse projeto maravilhoso de Deus. Porque uma mulher com essa tristeza, querendo ou não, a gente reflete no nosso casamento, na nossa vida conjugal, né? Então tava tudo misturado. Aí, a partir do momento que Deus começou a falar no meu coração, eu começou a tratar meu coração, e eu comecei a aceitar esse lugar da maternidade, foi aí que começou a minha cura. A minha cura da paternidade e da maternidade. Eu precisei me posicionar. Eu precisei entender o meu propósito. Entender aquilo que, sabe, a gratidão daquilo que o Senhor já tinha me dado. Gente, foi lindo. Foi uma virada de chave, assim, maravilhosa. E outra coisa, até que um dia eu tava conversando com a Célia, que eu percebi que toda vez que eu chorava, era algo muito, muito hormonal mesmo. Eu descobria que era um gatilho que o inimigo usava para me atacar. Tava sempre no período fértil. Nosso período fértil, a gente fica muito pra baixo, né? Não sei vocês, eu ficava muito triste. Vinha uma sensação de, ai, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, minha vida é muito ruim e tal. Caía muito os hormônios. Aí eu lembro até hoje, eu tô vendo a cena aqui, eu andando num condomínio aqui da minha casa e eu descendo e o Senhor trazendo esse insight. Esté, isso tá toda vez acontecendo no período fértil, fica atenta. Aí, menina, eu fui e comecei a colocar na folhinha, período fértil. Quando vi um gatilho de ficar triste, começando uma depressão, porque é aquela coisa assim, nossa, mas por que eu tô triste? Eu nem sabia por quê. Por que de repente hoje a minha vida já tá desgostosa? Por que tá tudo ruim? Eu comecei a ter esse olhar que o Espírito Santo me ensinou. Aí, meninas, parei, nunca mais. Eu falei, agora eu coloquei um decreto. Nunca mais eu choro por esse motivo. Porque eu vi onde que o inimigo tava achando uma brecha. Ele tava pegando algo hormonal nosso e tava atacando isso. Era nítido, gente, eu só esperava. Meu esposo até olhava pra mim e falava assim, vem, eu já sei que você precisa. Deita aqui no meu colo e chora.
que ele já desistido de me ajudar, porque ele falava, você precisa fazer alguma coisa, o que eu posso te ajudar? Você precisa fazer um hobby, você precisa sair com os seus amigos. Ele falava isso, eu não quero, não consigo, eu não sei o que eu gosto, porque eu não tinha, eu tinha perdido a minha identidade e o propósito. Aí foi que eu mudei, nunca mais eu chorei nesse lugar. Nunca mais eu chorei sobre isso, porque eu entendi seu propósito, a sua dor, seu maior propósito. Aí hoje eu me posicionei. Aí tem experiência de Jesus entrou na casa, sentou na mesa, sabe? Tem vídeo das meninas falando sobre Jesus, com 2 aninhos, vendo Jesus pela casa, sabe? É muito lindo, gente, E eu percebi que Jesus ainda não morava, eu não tava aqui, sabe? Ele não era o centro. Algo tava disfuncional, o inimigo tava ganhando força, sabe? Aí eu tive que parar de olhar pra fora, olhar pra dentro, entender a geração que estava com uma responsabilidade sobre a minha vida, né? Porque os filhos são heranças do Senhor, não é nossa, é herança dele pra nós. E herança a gente cuida pra não perder. A gente precisa cuidar daquilo que o Senhor nos entregou. E a gente só vai conseguir se Jesus for o centro, se a gente tiver ligados na videira, porque ele bem deixa claro, João 15:5, que sem mim nada podeis fazer. Então eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia florescer em nada, porque eu não chamava Jesus, eu não estava permanecida na videira, eu não entendia o meu lugar na mesa com o Senhor, sabe? Agora, Efésios 4:22, ele vai dizer assim, ó: quando a antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejo enganoso, a serem, aí agora nós somos chamados a ser renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado, olha só, lá de Gênesis, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. A verdade é a palavra de Deus e é a única que liberta. Aqui vai dizer que nós somos criados para ser semelhante a Deus. É algo lá de Gênesis da criação, mas que com a queda, com o pecado, o inimigo vem, né, deturpando isso nosso. Então nós precisamos entrar nesse caminho, gente. Hoje parar e pensar, meu Deus, será que eu tenho a identidade verdadeira de Cristo? O que tá rondando a minha mente? Quem governa as minhas emoções? É meu trauma, é minhas dores? É o meu vitimismo? É a minha inconstância? Não sei o que seja. É a minha dor da maternidade? É a minha dor do casamento? É o luto de uma separação? Eu não sei, meninas, mas a gente precisa olhar para dentro de nós com o olhar de Jesus. Sabe? Olhar para as escrituras e falar, eu vou declarar. Ser profeta mesmo, como ele nos chamou em Jeremias. Ele nos designou profeta das nações. Profeta é profetizar a verdade. É profetizar num cenário de caos. É profetizar naquilo que você não está vendo, mas vê com os olhos espirituais. Sabe? Aquilo que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Só que para entrar nesse lugar dessa leveza, dessa paz que excede todo entendimento, precisamos renovar a nossa mente, precisamos nos posicionar como filhas do Senhor, como filha, sabe? Todo mundo gosta da história de Esté. Esté precisou de ser posicionada, ela precisou ser preparada ali, por quê? É aquela coisa, o velho homem, ela tinha uma mentalidade de órfão, e logo ela é jogada num palácio. Opa, nossa, que ambiente é esse? Que coisa estranha. Assim é nós também na nossa vida. De repente, a palavra de Deus diz que você é filho. Eu sei, mas o que filho faz? Eu não sei, Deus. Me ajude, me alinha. Entra nesse lugar de preparação. Entra nesse lugar, você e Deus, sabe? Me prepara, Deus, para então, se eu não estou conseguindo ser verdadeiramente, ter um posicionamento de filha, faz como o Senhor fez com Esté. Me prepare para viver o propósito, porque o Senhor nos chamou para algo muito maior e para esse tempo. Se estamos vivas hoje, é para hoje. É para posicionar hoje, porque o dia que a nossa senha chamar, acabou. Acabou o nosso propósito, encerramos ali. Mas enquanto estamos respirando, enquanto temos fôlego de vida, precisamos ir para esse lugar. Até que ele venha, a gente precisa ser transformada. Até que ele venha, a gente precisa ser restaurada, renovada, avivada, sabe? E entrar nesse lugar. Esté entrou ali, como diz o famoso, caiu de gaiata. Não, mas para Deus tem um propósito maior. Você não está à toa nesse lugar que está posicionado hoje.
a não ser que você está fora do seu propósito. Aí vamos viver como o pessoal lá do Egito, andando em círculo vicioso. Então entra nesse lugar novamente com o Senhor. Senhor, me ajude a recalcular a rota e ir para o caminho certo. Me tira desse lugar que não me pertence. A Esté ficou ali preparada, né, para viver algo maior, que na hora certa o Senhor sinalizou. Quando a hora certa do cetro ali, né, ser estendido para ela, e logo quando lançou um decreto pro povo, né, pro povo dela, deles ser mortos, e Esté tava meio que, acho que, meio esquecida, e tenha um Mardoqueu que te avise. Não, meu Mardoqueu é o Espírito Santo, não te Mardoqueu. Meu Mardoqueu foi o Espírito Santo, ele sempre me sinalizando. É para um propósito, não é para isso, não é para esse lugar que eu te chamei. Então precisamos ter esse relacionamento de intimidade. Esté teve Mardoqueu, que ali, ó, não é para isso que te chamou, não. Porque se morrer, se vir um decreto de morte, você também entra, porque você também é judeu. Então, bora fazer aquilo que você tá aí posicionada para fazer. Olhe, ajuste o seu olhar de volta pro propósito, pra missão que Deus te confiou aí neste lugar, é para salvar o povo judeu. Então Esté ali volta de novo, né, continua, e Esté chama o rei, né, pra sala lá, e com muita ousadia, né, gente, porque não podia se posicionar ali sem o rei te chamar. E Esté vai com a cara e com a coragem. E ali Deus é com ela. Aí é aquela coisa que a gente percebe. O rei ali era representado um cenário da terra. A Esté ali num decreto e posicionada com a terra. O cenário da terra nunca parece com o da promessa. Nunca o cenário vai estar favorável o cenário da terra vai estar favorável com o cenário do céu. Aí é onde a gente entra com autoridade, sem medo, porque nós sabemos quem está conosco. Sabemos quem está conosco, quem está à frente. É o Senhor Jesus. Tem um exército de anjo acampado ao nosso redor. Se a gente não entende isso, se a gente não entende quão soberano é o Senhor, como poderoso Ele é, o inimigo entra e ganha território. O inimigo tem ganhado território na sua casa através do seu medo. Sabe? Se posicione através da palavra. Leia a Escritura e fala como se posicionar. Senhor, o que eu preciso orar? Porque a palavra de Deus diz que a gente não sabe orar mesmo. Então, novamente, chama Jesus para te ensinar. Não sabe orar? Ora a palavra. Ora a palavra. Que já tá ali, ó, profetizando e o cenário tem que mudar. Não olha pro cenário e fica... já é isso mesmo, é o que eu estou vendo. Isso não, você está vendo com os olhos da terra, olhos humanos. Então, ajuste a sua visão pro cenário da terra, celeste, do céu. Fala, Deus, eu estou vendo aqui algo que para mim não tem chance. Mas eu quero ver com os seus olhos, Senhor. Senhor, eu estou olhando para o meu filho, eu estou olhando para o meu casamento, eu estou olhando para minha família. Tá tudo acabado, Deus. Ao olhar humano, Deus, não tem mais solução, não tem mais jeito. Senhor, eu não sei o que fazer. Aí a gente chama Jesus pro negócio. Deus, se for sobre mim, eu não tenho força, eu não tenho capacidade. Abre a minha mente, abre o meu entendimento e vai orando. Senhor, 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 chama Ele pro negócio. Ele só tá ali esperando a gente. Ele ama participar do nosso dia a dia. O Senhor ama, o Espírito Santo ama. Ele está aqui para isso. Jesus enviou Ele para isso, para ser o nosso companheiro, o nosso consolador, para estar ali nos direcionando, para estar lado a lado com a gente. E a gente quantas vezes ignora como se o Espírito Santo não estivesse aqui, se ele não estivesse dentro de nós, como se ele não fosse ninguém. E eu não sei vocês, como é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Gente, pra mim o Espírito Santo eu como ou não como isso? Eu visto ou não visto essa roupa? E tem hora que eu quero vestir aquela roupa e fica uma briga lá e é o Espírito Santo. Mas ele vence, porque eu chamei ele pro negócio. Eu chamei ele para governar a minha vida. Aí ele começa a falar comigo, não vai com essa roupa, porque vai acontecer isso, isso, isso. E eu já tive experiência de ir com a roupa errada e chegar lá e o pessoal falar, eu te avisei. Eu querer adorar de um jeito mais espontâneo e tal, e a roupa não dava. Aí o Espírito Santo falou, eu te avisei. Então, ele sabe o futuro. Nós não sabemos, nós só sabemos o exato agora.
Nós não sabemos nem daqui 10 segundos, 10 minutos. Então chame ele para governar a sua vida. Governar a sua mente, as suas emoções. Deixa ele ser o centro de tudo. Como diz Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ontem eu estava lendo uma palavra eu estava lendo Atos. Gente, aquilo ali me chocou. Ai, fiquei cansada, peraí. Respiração. Eu vou falando, não respira direito, né? Lá em Atos, e eu falei, Deus, será que eu tô preparada para fazer essa oração como Paulo? Gente, o povo tava preocupado querendo matar Paulo. Acho que é 19. Li ontem. Peraí. E eu fiquei assim, meu Deus. Não vou achar não. Paulo, ele vai dizer que ele estava preparado para morrer ou para viver em nome de Cristo. Porque, eu acho que as pessoas estavam falando para ele não subir a tal cidade. E ele, porque lá ia matar ele. Ele falava, não, eu estou preparado para morrer e a viver por Cristo. E eu falei, Senhor, isso é muito forte. Será que eu estou preparada para morrer ou a viver? A viver eu acho que eu tô vivendo. Mas e morrer? Né? Porque morrer tá muito cômodo, né? Nós estamos vivendo não tem uma perseguição, a gente não tá num país perseguido, a gente não vive num país, mas se Deus nos mandar? Se Deus falar, hoje você vai pra área tal, será que eu estou preparada? É uma pergunta muito séria. Porque quando tá aqui no favorável, né? Porque a gente vive num país favorável, né? Nos ajude, não é muito fácil. O que a luta nossa aqui é nossa mesmo. É com nós mesmos para viver um evangelho verdadeiro, genuíno. Atos 21, obrigado. Achei. Atos 21, 13. Ele vai dizer... Não, no 12. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Aí Paulo vai dizer, então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Será que a gente está pronto? Se não estamos, a gente precisa entrar nesse lugar. É um lugar que eu falo que até que nada mais importe. É esse lugar de ser preso por Cristo. Sabe? De que a gente possa abandonar tudo por amor a Ele. Aqui é uma prisão que pode ser uma prisão também de Paulo lá, que ele é prisão física e tem... Gente, colocaram um filtro aqui, mas não foi eu. E uma prisão espiritual, né? Isso, um lugar de profundidade, até que nada mais importe, né? Foi o sol aqui. Até que nada mais importe. Paulo entrou nesse lugar. Paulo diz, eu sou o prisioneiro de Cristo. Que a gente possa ser prisioneiro de Cristo, não de Satanás, não da nossa mente, não dos nossos achismos, não do nosso desejo. Gente, a gente vê pessoas que... eu não consigo abandonar isso, né? A gente vê pessoas que não conseguem abandonar o cigarro, o vício, não conseguem abandonar a prostituição. E ele fala, eu quero Jesus, mas é prisioneiro. A pessoa tá presa a essa situação. Ela é prisioneira do inimigo, prisioneira da dor, prisioneira da situação, prisioneira do cenário que ela tá vivendo. Ela não consegue sair dali, porque na mente dela não existe outro lugar. Aí, para mudança de mente, precisamos olhar para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela dá um norte. Né? Ela vai nos dizer e direcionar. Hoje, o cenário está de luta. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai amanhecer. Hoje, você está chorando. Hoje, você está passando aflição. Porque no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e você também vai vencer em Cristo. Se a gente chamar ele para esse lugar... Aí logo o Senhor sinaliza que a gente vai ter o quê? Aquele que permanecer. Ele vai nos dar uma morada eterna. Tem algo eterno. Aqui é passageiro. Jesus sinaliza que tem algo eterno.
Então vale muito mais a pena lutar por que é eterno do que a gente viver com algo que é passageiro. Porque aquele que escolhe viver por algo passageiro tem um eterno para ele também esperando, que é o lago de fogo. É um inferno. Então, se a gente olha para Cristo, a gente entende que tudo bem. Leveza, Senhor. Deus, eu não quero viver nesse cenário de luto pro resto da vida. Muda a minha história. Senhor, o que eu preciso fazer para sair desse cenário de guerra espiritual que tá na mente? Me ensina. Eu não quero viver isso, porque em Cristo nós temos abundância de vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Se então a gente tem algo que está nos aprisionando também na mente, não estamos livres. E o Senhor nos chamou para a liberdade. Mas eu não sei hoje o que te governa. O que você não consegue ser livre? Lança na cruz. Chama Jesus para te ajudar a trazer essa leveza. O fardo é leve. Sabe? Deixa eu ver um outro versículo aqui. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Descansa e encontra em ti, pois o teu fardo é leve. É leve. Ontem eu tava meditando num versículo. Deixa eu lembrar aqui, porque eu cantando não lembrei. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas pensa só pra você ver a nossa mente o que faz. Quando a gente tá cansado e sobrecarregado, a nossa mente quer o quê? Algo que sacia nosso eu, nossas emoções. Não sei vocês, quando eu tô muito cansada, sobrecarregada ou com uma sensação de uma tristeza, eu quero dormir. A minha fuga é dormir. Eu não quero mais nada, às vezes eu não quero nem comer. Eu quero trocar tudo por dormir. Às vezes é um banho e cama. Aí ontem o Senhor tava me chamando e aí ficava assim um versículo. Vinde a mim todos estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu falei, nossa, ele tá me chamando. Aí eu falei, Deus, aí eu com a minha mente, o que eu vou fazer nesse lugar, né? Deixa eu dormir. Ali eu durmo, eu descanso, e o Senhor, eu sei que tá ali comigo. Aí o Senhor falou comigo, filha, o versículo não diz, dorme, que você vai receber descanso, que você vai receber alívio. Vinde a mim. Então, vem até mim. Né? A gente precisa lutar contra o nosso desejo, a nossa carne. Todo mundo tem às vezes, essa necessidade de ir para Ele e a nossa alma, o nosso desejo nos tirar desse lugar. Só que quando você entende, tem os versículos, e entende que, lógico, que a nossa alma ela não quer esse lugar, que o inimigo também vai jogar seta pra gente não ir para esse lugar, a gente vai ao lugar ao contrário. Eu quero dormir. Mas aí eu falei, tá, Deus, então o que eu vou fazer nesse lugar aí? Ele falou, filha, só vai e adore. Não pede nada pra ninguém, porque aí às vezes a gente tem aquele senso de ir pra oração e começar a lembrar dos outros. Aí a sensação que dá que fica um fardo, né? Que a gente até corre, fala, nossa, eu tenho que orar pra fulano, orar pra ciclano, e tem que fazer isso. Vamos correr desse lugar. Não, em Cristo é leve. Vai pra esse lugar e adore ao Senhor primeiro. Adore ao nome dele, coloca louvor, que exalte o nome dele, onde diga que ele é soberano, que ele é santo, que ele é digno, porque é muito mais além do que ele pode fazer, é quem ele é para nós. Muito mais que as pessoas chegar para nós e falar assim, ore por mim, qual a diferença entre você orar e eu orar, né? Mas ore por mim, é as pessoas entender que o Deus que te responde é o Deus também que responde ela. E talvez a diferença que tá tendo é só a intimidade de ir para esse lugar que você adore ele em espírito e em verdade. Ele, né, lá em João, né, 4 ou 5 vai dizer, né, que ele está à procura do verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Então que a gente possa dizer para ele hoje, Deus, todos os dias, não precisa procurar não, Senhor, eis-me aqui. Você já encontrou uma verdadeira adoradora, que te adore em espírito e em verdade. E em verdade é o quê? Que não adore ele simplesmente pelo que ele pode fazer por nós. Simplesmente adore ele
pelo aquilo que ele fez, quem ele é, sabe? Ele é um bom pai, ele é o meu pai, ele me resgatou, ele me redimiu, ele me lavou, ele me purificou, muito além daquilo que ele pode fazer. Se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Nós que estamos perdendo tempo desse relacionamento profundo com ele, de profundidade, sabe? Se Deus quiser fazer, ele vai fazer. Mas a adoração de nós para ele é muito mais benefício para nós. Porque eu fico pensando assim, por que Deus tão poderoso e soberano, que não precisa de nada, nos escolheu, criou a terra, nos colocou aqui. Ele tem anjos que adoram ele 24 horas. Mas ele fala pra gente adorar ele. O que é que eu tenho? O que nós temos? Que ele quer que a gente o adore. Ele não precisa. Então aí a gente vê que é nós que precisamos desse relacionamento. Porque Deus soberano, poderoso, olha pra nós, pessoas que somos pecadoras. Que ele sabe que a gente fica lutando para escolher ele, porque é por causa da nossa natureza adâmica. Porque um Deus poderoso me escolheu, te escolheu, antes da fundação do mundo. Ele não precisava. Deus não precisava ter criado essa terra, porque fala que no início a terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo já parava sobre as águas, fonte das águas. Para quê? Senhor, por quê? Ele nos criou. E aí, mas ele vai dar um fim pra gente, daquele que permanecer, do privilégio de conhecer ele. Olha só pra você ver. Talvez, eu falando, tá? Eu pensando. Deus lá falou assim, vou criar uns seres humanos, bem cabeça dura, mas eu vou ensinar eles um caminho e depois eu vou dar eles o privilégio de me ver face a face. Para a eternidade. Eu vou criar esses seres humanos. Então eu vou enviar meu filho. Para depois ainda, eu vou regenerar eles, redimir, lavar, purificar. Mas não para por aí não. Quando Cristo vier, ele vai me dar um novo nome. Ele vai fazer tudo novo. É isso que eu estou fazendo, uma coisa nova. Você não está vendo? Ele vai nos dar uma nova veste, vai colocar coroa, uma nova morada. Gente, ainda eu fico imaginando assim, Deus ainda vai nos presentear. É aquela coisa assim, a gente vai, sabe aquela linha de chegada, chega assim, tem um troféu? Ele ainda vai nos honrar, nos beneficiar por ter conseguido chegar até o fim. É muito lindo, é muito maravilhoso o projeto de Deus. E vai nos dar o privilégio da vida eterna com ele coladinho. Mas quem escolher tá com ele nesse cenário terreno, escolher ele todo dia. Escolher viver essa transformação e anunciar mais pessoas para Cristo. Levar mais pessoas para esse lugar. Porque Deus poderia simplesmente aparecer, Jesus, enviar um anjo para aparecer para cada um de nós. Falou, vai aparecer um anjo lá na sua casa, vai falar, Esté, bora minha filha, acorda pra vida, porque tem uma vida eterna que tá te esperando. Você precisa fazer isso, isso e isso. Aceita Jesus, tá? Faz a oração agora comigo. Senhor, eu te aceito, ouve só louvor, que adora o nome do Senhor. Não esqueça da palavra, tem uma Bíblia, ela chama Bíblia. Pega ela, segredos, né? Imagina, podia, mas ele não quis. Deus é soberano, a forma que ele trabalha a gente não consegue entender. Mas quando ele chegar lá no céu, ele vai perguntar tudo pra ele. Fala, Deus, mas por que você pegou o caminho mais difícil pra mim? Eu achava que você já nem me amava. Porque muitas vezes eu falei, não, Deus não me ama, não. Deus não me ama, não, porque olha o que eu tô passando. Só que hoje eu entendo tudo que eu passei, todas as coisas cooperam para o bem. É que lá na frente, Deus vai colocar pessoas na sua vida que você, com autoridade... Gente, não tem como sentir a dor do outro, sentir empatia sem viver. Não tem como você chegar pra fulano e falar assim, olha só a diferença. Eu entendo a sua dor. Aí a pessoa, tá.
Agora, se chegar pra uma pessoa e falar assim, não, eu compreendo, eu sei o que você tá passando. Eu já estive nesse lugar. Eu sei a dor que você tá sentindo. Mas tem um Deus soberano, um Jesus, tem uma cruz, tem um sangue que nos lava, que nos purifica. Tem aquele que perdoou todos os nossos pecados. Sabe, você aponta Cristo. Como que aí Deus é tão bom, porque se a gente percebe, humanamente falando, que a nossa vida só fica bom, 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 a gente esquece que existe Jesus e aponta pra nós, né? Fica sobre nós. Então Deus coloca essas coisinhas em nós pra gente viver um processo com ele, né, da nossa natureza adâmica, porque não tem como fugir, porque o mundo jaz do maligno, mas ele nos leva para esse lugar de cura, restauração, né, de acolhimento, e depois ele ainda nos leva para ser testemunho para as outras pessoas. Mas um testemunho que não fique sobre mim, é um testemunho que aponta Cristo, o que Cristo fez em mim. Cristo em nós, o quê? A esperança da glória. O Cristo em nós é a esperança para aqueles que ainda não foi alcançado. Só que como que essas pessoas vão ser alcançadas com nós calados? A gente paralisada, estagnadas. Não tem como. Anunciar é falar, é gritar, é expandir o reino, sabe? Além de quatro paredes. Às vezes, além de quatro paredes da sua igreja, de quatro paredes do seu secreto. Sai desse lugar, além de quatro paredes da caverna que você se enfiou. Sai desse lugar. Deus é contigo. Ele te chamou para uma obra bem maior do que essa. Cuidado com essa coisa de esperando os sinais de Deus. Os sinais já tá aí. O sinal ele já fez em você. A gente precisa tomar muito cuidado. Eu falo por mim mesmo, que eu já fui muito de... não, vou esperar. Que o Senhor vai falar comigo para fazer. Não, a palavra já diz. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Não diz assim, espere que o tempo certo eu vou te dar um sinal para você anunciar a minha palavra. Não, gente. Não tem. Só tem um ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisinhas crenças limitantes, pensamentos que a gente coloca na nossa mente e que a gente quer uma verdade. Não é. Cuidado. Eu vou esperar para tá perfeito para fazer o ID. Cuidado. Eu vou esperar um dia. Deus usou uma pastora para falar comigo, porque eu tava nessa coisa, sabe? Não conseguindo me posicionar para pregar a palavra de Deus. Porque eu tava esperando ficar perfeita. Eu falava, não, Deus, ainda não tô pronta, eu não consigo. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer? Nananã, e eu orando, indagando, e o Senhor me chamando. Aí até que um dia, eu lá na igreja orando, chorando, né? Aí a pessoa chegou e falou, Deus manda te dizer que é pra você e que Ele é com você. Aí ela falou desse jeito, quando ela falou, eu falei, é Deus mesmo. Que não é pra você esperar ficar perfeita, porque se ficar perfeita, fica sobre você e é tudo sobre Ele. Por isso que eu amo essa fala de é tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele. Porque, sem perceber, eu estava limitando o poder e paralisado. Tipo, não, calma, que tem que ficar perfeito. Se ficar perfeito, Ele leva. Perfeito é na glória, porque aí Ele vai, né? Tem um versículo que fala que nós vamos ver como Ele nos fez, né? Como nós somos, ainda não foi manifestado como havemos de ser. Mas se a gente ficar paralisado e, ser sobre nós, eu vou esperar eu melhorar a situação. Nós temos que melhorar. Mas tem coisas que Deus já fez que a gente pode anunciar. Todos os dias, se a gente for esperar nunca mais ter nada para mudar em nós, nunca vamos fazer o ID, né? Olha só pra você ver. Deus pegou os discípulos, todos ali cheios de personalidade, jeito, né, cultura, família. Olha só pra você ver, 12, ensinou eles. Aí logo, pessoas totalmente improváveis que ele chamou. Aí logo o Senhor vai, né, cumpre o seu propósito e sobe. Mas antes de subir, ele deixa instruções. Ele fala que tem que subir para... Olha só que linda essa parte. Ele fala, eu preciso ir para que venha o Consolador. Para que o que alcançou vocês alcance outros. Por quê? O Espírito Santo, ele veio para todo mundo. Porque Jesus ali naquela época, poucos tinha. Só os discípulos que tinha perto e aqueles que o Senhor passava
via e tocava. Aquele que dava para ele sentar na mesa, sentava, tinha um pouquinho ali de Jesus. Aí Jesus precisou ir para que todos nós, todos, tivessem esse acesso. Através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem um papel importantíssimo, né? E ali, através, ele manda eles esperarem, né? Ali para o dia do Pentecoste e tal, para que viesse o Espírito Santo para depois expandir. Ali, então, mais 120, ali ficaram, os 120 ficaram, conseguiram esperar, né? Porque muitas vezes o Senhor dá uma ordem e a gente não espera. Olha lá pra você ver, tinha não sei quantos, 300, não, sou muito ruim de cálculo. Lá a passagem fala que tinha acho que uns 300. E com o tempo, Deus não veio, né? Não chegou o dia do Pentecostes, só 120 ficaram. Mas Deus precisa de um só. Os 120 ficaram. Deus, ele precisa de um. Se ficasse um, ia ser propagado o evangelho. Porque esse um ia dar mais trabalho para esse um, né? Porque ele ia ter que rodar, trabalhar muito mais. Aí os 120 começaram a se expandir, através deles começaram a imposição de mão, oração. E assim que a palavra, o batismo com o Espírito Santo começou a chegar no mundo, chegou até a mim, até você. Através desses discípulos que esperaram pacientemente o dia de Pentecostes. Receberam variação de línguas, os dons, receberam o batismo. Ali a gente percebe que logo em Atos, quando eles começaram a se reunir e propagar o evangelho, eles começaram a reunir, colocar a mão. Pedro já começava a falar e todos já eram tomados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo tinha pressa, Jesus tinha pressa para anunciar o evangelho a todos. Porque Jesus, ele estava aqui na terra como homem, né? Assim, fazendo o papel de homem para mostrar para nós que é possível viver uma vida em retidão, uma vida que agrada a Deus. Jesus, eu gosto de Jesus porque ele sempre deixava bem claro: eu faço o que vejo meu pai fazer. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu pai. Eu estou aqui para um propósito do meu pai. Porque tanto é que no Getsemane ele fala: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Ele deixa bem claro, Jesus, que ele estava aqui por um propósito. Porque se ele pudesse, ele nem descia, ficava lá no céu, lá. Só que o chamado de Deus, o chamado do Pai. Então, quando você entende que Deus está te chamando para algo, para alcançar outras pessoas, se coloque como Jesus pensava. É muito maior. Porque Jesus já estava no bem bom. Ele já estava lá, reinando, já estava sentando, ele já estava no que era eterno. Mas Deus olha para ele: filha, eu vou precisar de você para uma missão. E é assim conosco. Deus olha para nós e fala: filha, você já foi alcançada pelo evangelho, você já foi alcançada pela misericórdia, a graça já te alcançou, eu já tenho feito maravilha através de você. Filha, mas eu preciso de mais. Eu preciso de você para uma missão. E o que nós vamos responder? Como Jesus respondeu: eis-me aqui, bora. Assim como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, olha para Jesus. Olha só para você ver, Jesus não precisava. Ele já estava lá com o Pai. Ele já era do Pai, né? Ele já era da região celestial. Mas ele atendeu ao pedido do Pai, sabe? Ele atendeu ao pedido de Deus. E hoje Deus tem pedido nós: atenda ao meu pedido. Atenda ao pedido de Deus. O que ele tem te pedido? Ele tem te pedido para você ser mais mansa. Ele tem te pedido para você recalcular a rota. Ele tem pedido para você ser mais obediente, amar as escrituras. Ele tem pedido para você se posicionar, para você se comportar como filha. Ele tem te pedido para você: filha, ande mais uma milha. Suporte mais um pouquinho aquela pessoa, sabe? Se pedir uma túnica, dê a outra também. É tudo que a palavra diz, gente. Ele tá pedindo, ele nos pede todos os dias. Mas com muito amor, ele não obriga ninguém a fazer nada. Mas, em contrapartida, no grande dia, a gente que escolhe o que a gente quer ouvir. Apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço, ouvinde, bendito amado do meu Pai. Ele também nos dá o direito de escolha. Então é isso. Eu vou deixar só essa reflexão para nós nessa manhã, sabe? Para chegar nesse lugar de profundo, porque a gente começou falando sobre paternidade, né, posicionamento, e chegamos aqui. Sem a paternidade alinhada, sem a sua identidade, a paternidade curada, entenda de uma vez por todas. Não importe o que o seu pai e sua mãe fizeram com você, não importe como te trataram, quem te feriu.
Olhe para Jesus. Olhe como Jesus te trata. Olhe o que Jesus fez. Tira os olhos da dor. Tira os olhos do luto. Tira um pouquinho os olhos da tribulação, da aflição. E olhe para Jesus. Para começar a ajustar um olhar de gratidão. Para entender que o seu propósito é muito maior do que a sua dor. A eternidade é muito maior do que a sua dor. A eternidade é muito maior do que a dor que você tem da rejeição. Não que você possa parar, mas Jesus é o suficiente, é o único que pode te curar. Mas tem coisas que Deus só vai nos curar quando a gente se posiciona nesse lugar de dependência dele, sabe? Quando a gente se joga e fala, ai Deus, eu cansei, eu desisto. Faz em mim o que você quiser. Me cura, me lava, me limpa, me restaura, me transforma, Senhor. Eu não quero mais ser essa pessoa, eu quero ser uma nova criatura. Eu não quero mais ter essa mentalidade. Então se posiciona diante do Senhor. Ele é o único que pode e tem aquilo que nós precisamos. Não terceirize o seu relacionamento, não terceirize a sua cura. Não terceirize o seu chamado. Não terceirize o seu tempo com Deus, sabe? Simplesmente se posicione como filha. E filha faz aquilo que o pai está fazendo. Então, não olhe para o pai da terra. Somos falhos, o pai da terra é falho. Olhe para o pai celestial. Amém? Beijos, meninas. Até a próxima. Que Deus abençoe. E guarde nós todos, né? Até quarta-feira, se Deus permitir.